Começa agora o programa da Igreja Internacional Nova Vida. A Palavra de Deus, testemunhos de milagres e a oração da fé. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Mais um dia nós estamos aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios 15, onde fala sobre a ressurreição de Cristo, amém? Jesus, ele ressuscitou, amém? Ele disse que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia, e foi o que aconteceu, amém? Vamos estar lendo essa mensagem, pode pegar sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios 15, amém? Onde fala a ressurreição de Cristo. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, ao menos que tenhais crido em vão. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para quê? Ele veio e morreu por nós para que nós tivéssemos direito à salvação, direito à vida eterna, amém? Aqui diz a palavra do Senhor assim no 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está lá no livro de Isaías 53, do 5 ao 12, amém? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Fala lá no Salmo 16, 8, no livro de Oséias 6, 2, amém? Que Jesus, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o que está relatado nas Escrituras Sagradas, amém? E apareceu a Cefas, e depois aos 12, está lá no livro de Lucas 24 e 34, amém? E no livro também de Mateus 28 e 16. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Glorioso, né? Então, Jesus, ele apareceu numa só aparição que ele fez, apareceu para mais de 500 irmãos, de uma só vez, amém? Então, Jesus, ele apareceu depois que ele tinha ressuscitado, amém? Depois do terceiro dia. E aqui diz assim, no 8. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Aqui era o apóstolo Paulo, amém? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quer dizer, Paulo, ele começou a pregar o evangelho. Primeiro ele perseguiu a igreja, mas depois, quando ele conheceu Jesus, ele virou aluno de Jesus, discípulo, e depois foi o apóstolo Paulo. E o Senhor fazia muitos milagres através da vida de Paulo, através das mãos de Paulo, através dos aventais de Paulo, amém? Então ele era um perseguidor da igreja, mas quando ele conheceu, quando ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus apareceu para ele e ele ficou cego, ele conheceu Jesus, ele teve a oportunidade de se salvar e salvar muitos, amém? Esse é o propósito de Jesus, que nós venhamos estar salvos e através da nossa salvação nós salvarmos a muitos, amém? Quantas pessoas no dia de hoje estão enganadas, quantos jovens estão perdidos, né? Que não conhecem Jesus ainda e precisam conhecer. E aqui diz a palavra do Senhor assim no 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes.
Quer dizer, Paulo saiu fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, amém? Fazendo aquilo que Deus pediu para ele. Nós temos que fazer, amém? Nós temos que ser testemunhas de Jesus no dia de hoje. Nós temos que obedecer a palavra de Deus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que ir, amém? Nós temos que se dispor, e muitas vezes nós falamos, hoje não dá, amanhã não dá, eu tenho muitos afazeres, mas uma coisa só é o necessário, é fazer a vontade de Deus, amém? É pregar o evangelho, porque quando uma pessoa se salva, ali muda a vida da pessoa, amém? Quantas pessoas estavam caminhando para o abismo, mas quando conheceram Jesus verdadeiramente, se libertaram. E hoje são pastores, são pregadores, são missionárias, amém? Mas por quê? Porque conheceram Jesus. Então nós temos que estar perto de Jesus, nós temos que conhecer Jesus. Tem gente que ainda é simpatizante, mas ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Hoje é a oportunidade, amém? 12 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Quer dizer, Jesus, ele morreu, mas ressuscitou, amém? Ele disse, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aquilo que foi falado pelo profeta Isaías, pelo profeta messiânico, tudo que foi falado aconteceu, amém? O profeta Isaías diz que nasceria um menino e que esse menino viria para salvar, amém? E que ele morreria por nós naquela cruz e ele se faria maldito para que nós fôssemos benditos. E também o profeta Isaías falou que quando ele morresse, que nenhum osso dele seria quebrado na cruz, amém? E do jeito que o profeta Isaías falou, aconteceu, amém? Jesus morreu naquela cruz, pagou um alto preço, mas nenhum osso de Jesus foi quebrado, amém? Do jeito que o profeta falou, assim se sucedeu. E Jesus, ele veio para quê? Para nos abençoar no dia de hoje, para nos abrir o nosso entendimento e nós conseguirmos a salvação e salvar também toda a nossa casa, amém? Salvar toda a nossa família da condenação. E aqui diz a palavra do Senhor assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo ressuscitou sim, amém? E no 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas que Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem, mas é verdadeiro, amém? Jesus, ele morreu naquela cruz por nós, e Jesus se entregou por nós naquela cruz. Então Jesus ressuscitou, amém? E diz aqui, ó: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí aqui fala, Cristo as primícias do que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que foi Jesus, amém? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. É forte essa palavra, amém? Então vale a pena servir a Jesus, vale a pena estar nos pés de Jesus, amém? Vale a pena se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Nós temos que se entregar de corpo, alma e espírito, amém? Nós temos que ser pessoas
que vive a palavra de Deus. Nós temos que ser pessoas testemunhas de Cristo no dia de hoje. Amém? Jesus nos chamou com um propósito: ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que pregar, nós temos que se levantar, amém? Nós temos que fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela não pode parar. A obra do Senhor, ela tem que continuar. E como que vai continuar a obra do Senhor? Através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através dos milagres que Cristo tem feito em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos familiares. Amém? Então, nós temos que aguardar a vinda de Cristo. Aí diz assim a palavra do Senhor no 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, que foi por Jesus. Amém? Porque ele veio como homem. Ele veio como homem, nasceu, né, da Virgem Maria. E ele nasceu de uma mulher, através do Espírito Santo, que foi gerado. Mas ele nasceu como se fosse um de nós, amém? Sofreu dores, sofreu tristeza, chorou, amém? Passou por situações difíceis, teve fome, foi para o deserto, amém? Buscava a Deus como nós buscamos também. Então Jesus, ele veio como homem, mas ele era o Filho de Deus, amém? E aqui diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Os últimos inimigos a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquela que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos, para que Deus seja em tudo e em todos, amém? Aí fala sobre a ressurreição em relação à prática de vida, quer dizer, Jesus, ele morreu por nós naquela cruz. Nós temos que dar o devido valor, amém? Porque quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós vivemos a palavra de Deus. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, os milagres acontecem na nossa casa. Foi pelo sangue de Jesus que nós alcançamos a salvação. Foi pelo sangue de Jesus que nós alcançamos a cura do nosso corpo. Amém? Então nós temos que tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz. Nós não podemos ser inocentes, achando que Jesus, né, não fez. Diz a palavra do Senhor que foi um sacrifício perfeito, não houve imperfeição. Amém? Então a morte de cruz é que tira todo o pecado do mundo, através da morte de Jesus Cristo. Amém? E Jesus, ele apareceu para 500 pessoas, apareceu para Maria Madalena, apareceu para muitas pessoas, amém? Então apareceu também no caminho de Emaús a 2 discípulos, apareceu na Galileia aos discípulos, apareceu a 500 pessoas desconhecidas, apareceu também a Tiago e aos apóstolos, e na estrada de Damasco ele se revelou a Paulo. É forte, amém? Muito forte. Então, nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais, muito além do que pedimos ou pensamos. Pastor, eu preciso de uma libertação na minha casa. Jesus veio para libertar. Amém? Pastor, eu preciso de uma bênção no meu casamento, uma libertação no meu casamento. Jesus veio para libertar também o seu casamento. Amém? O Senhor, ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer.
Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas tem coisas que é o Senhor que vai fazer. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Tem coisas que é Deus que vai remover da sua vida. Tem coisas que é Deus que vai transformar na sua vida. Amém? Assim como Ele transformou aquela água em vinho e tirou o vexame daquele casamento, Ele também vai transformar sua vida, sua casa, suas finanças e vai tirar toda a vergonha da sua vida, amém? Vai tirar tudo aquilo que veio para te trazer vergonha, para te envergonhar, para te colocar para baixo, para te colocar depressão. Jesus, Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Amém? Então essa vida com abundância vai chegar. Pastora, hoje eu não estou vivendo ainda isso, mas vai viver em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus veio para quebrar toda sentença. Toda sentença de morte, de destruição, toda sentença que veio contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, não prosperará em nome de Jesus Cristo. Amém? Por Jesus, nós alcançamos a libertação. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças. Amém? Vamos estar orando? Vamos estar orando. Amém? E amanhã nós vamos ter uma nova palavra e nós vamos ter também uma nova campanha. Amém? Então, fica ligadinho que agora nós vamos orar. Amém? Pega sua peça de roupa, pega sua fronha de travesseiro, pega a aliança do seu casamento, pega os seus pertences aí que nós vamos entrar em oração agora. Te convido a orar comigo. Prepare-se agora, porque é chegado o momento da oração. O momento da oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, eu te apresento esse copo com água. Eu consagro, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha consagrar, meu Pai, essa água. E que a sua bênção esteja sobre essa água. E qualquer pessoa, meu Pai, que esteja doente, que participe, meu Pai, desse copo com água, seja curada em nome de Jesus de qualquer enfermidade. Porque Tu és, meu Pai, o Deus das causas impossíveis. O Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos direito, meu Pai, de ser curado. Pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, curados, em nome de Jesus. Pai, abençoa a fronha de travesseiro. Abençoa a aliança, meu Pai, desse casamento que essa pessoa está representando agora. A aliança, meu Pai, que representa o casamento. Dá a Sua bênção, meu Pai, nesse casamento. Tira, meu Pai, todo o mal, toda a perturbação, todo o espírito de briga, de contenda, de confusão está repreendido em nome de Jesus nesse casamento. Pai, abençoa, meu Pai, a foto desse jovem, meu Pai, que precisa ser liberto das drogas, que precisa, meu Pai, ser liberto da bebida. Abençoa, meu Pai, grandemente, meu Pai, essa mãe que está orando pelo seu filho. Vai de encontro, meu Pai, nessa noite. Vai curando, libertando e transformando, Pai, essa pessoa, meu Pai, que está doente, que está fazendo fisioterapia, meu Pai, que precisa ser curado, Senhor. Visita agora, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés e da planta dos pés ao alto da cabeça. E que essa pessoa receba a cura, meu Pai. Que essa pessoa receba, meu Pai, a libertação em nome de Jesus Cristo. É esse nome que tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre essas vidas, meu Pai, que estão orando juntamente comigo nesse exato momento. Que sejam pessoas curadas, restauradas, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Importa que Seu nome seja glorificado sobre a face da terra. Opera, meu Pai, os Teus sinais, as Suas maravilhas. Opera, Senhor, os Teus milagres, meu Pai, na vida de cada pessoa que está orando comigo. Essa pessoa que precisa passar na faculdade, Senhor. Essa pessoa que precisa passar nas provas, no cursinho, meu Pai. Vai visitando agora. Dá vitória, Pai amado e Pai querido. Abençoa também, meu Pai, essa pessoa que não consegue mais orar.
Que ela venha se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Pai, que a tua libertação seja notória. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a vida, meu Pai, de cada pessoa que está orando comigo. Visita, meu Pai, esse currículo agora, nesse exato momento. Que portas, meu Pai, sejam abertas. Que essa pessoa alcance, meu Pai, a vitória. Que essa pessoa alcance, meu Pai, a chave, meu Pai, da vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que por essa oração, meu Pai, essa pessoa receba, meu Pai, a ligação. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer, meu Pai, com que esses currículos, meu Pai, sejam, meu Pai, lidos. Que esses currículos, meu Pai, seja, meu Pai, atendido. Que esse telefone que está no currículo, esse número, meu Pai, esse supermercado venha ligar. Essa empresa, essa farmácia venha ligar. Pai, abençoa, meu Pai, cada pessoa que precisa de uma porta de emprego, que precisa de um socorro urgente, meu Pai, socorre, meu Pai, o teu povo sobre a face da terra. Pai, essa pessoa que está trabalhando, mas precisa de um aumento de salário, abençoa, meu Pai, grandemente. Entra com a tua providência. Entra com o seu poder agora, meu Pai, nesse exato momento. Visita esses currículos, visita essa carteira de trabalho. Visita, meu Pai, esse comércio, meu Pai, que precisa vender. Dá, meu Pai, a bênção, meu Pai, para cada pessoa que está orando juntamente comigo. Pessoas, meu Pai, que trabalham com vendas, meu Pai. Que são profissionais liberais. Que precisa, meu Pai, de um milagre. Precisa bater meta, meu Pai, precisa vender, precisa alcançar, meu Pai, a meta desse mês. Esse mês de dezembro, meu Pai, que seja uma benção. Que essa pessoa venha vender, meu Pai, mais do que todos os meses do ano que já passou. Pai, abençoa grandemente, meu Pai, essa pessoa que está orando comigo, que precisa bater a meta, Senhor. Abre as portas, prepara clientes, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és, meu Pai, o Deus mais do que suficiente. Abençoa, meu Pai, grandemente. Abre as portas, meu Pai, que essa pessoa consiga passar em todas as provas, em nome de Jesus. Amém. Conhecido com o seu valor, é a provação que purifica o ouro. É no fogo que Deus mostra o seu valor. Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais, você vai sair. Amém, glória a Deus, amém. Você que precisa de oração, pode estar passando no meu WhatsApp, amém? No 11 965 57 5001. Repetindo, o 11 965 57 5001. Pastor, eu preciso de oração. Passa pelo WhatsApp seu pedido de oração, que nós vamos subir no monte, amém? E nós vamos clamar pela sua vida, nós vamos clamar pelo sangue de Jesus, para que o Senhor venha salvar a tua vida, salvar a sua casa, salvar a sua empresa, salvar a sua família, salvar seus empreendimentos, amém? Salvar o seu comércio. Então nós vamos estar clamando, nós vamos subir no monte e nós vamos clamar ao Deus do céu, amém? Nós vamos clamar ao Deus que tudo pode e o Senhor vai dar atendimento em nome de Jesus, amém? Tchau e até amanhã em nome de Jesus. Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais. Você ouviu o programa da Igreja Internacional Nova Vida.